Boa noite, a graça e a paz. Estamos iniciando o culto dessa noite, esse culto da vitória de quarta-feira à noite. Querido, você que está em casa, você que está aqui no templo, que você possa abrir a sua Bíblia em Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Amém? Salmo 37, verso 3 diz: Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, fala conosco, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. O Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha. E hoje nós estamos aqui para louvar. O Senhor tirou o cansaço, o Senhor colocou à disposição o nosso coração de estarmos na tua casa te louvando, te adorando. Por isso nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos trouxe para alimentarmos da tua palavra. O Senhor trouxe-nos para que o teu Espírito Santo refrigerasse a nossa alma, curasse as nossas feridas, sarasse as nossas dores. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por cada vida que aqui está, que veio para cultuar a ti, Senhor. Que assim o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Senhor Deus, com a tua presença, com as dádivas do teu Espírito Santo, Senhor. Seja conosco nessa noite, Senhor. Enche-nos da tua presença. A tua palavra diz que onde nós estivéssemos 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. E o Senhor está em nosso meio. Que assim o Senhor tenha liberdade em nosso meio para agir, para curar, para libertar, para restaurar a vida, Senhor. E também através das redes sociais. Senhor, visita o irmão, a irmã que está em casa. Senhor, que está impossibilitado de vir à tua casa, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando também através dos louvores, através da tua palavra, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos na graça e a paz do Senhor. Vamos declarar nessa canção e entregar todos os nossos problemas e descansar nas mãos de Deus. Amém. Há um lugar onde a verdade reina.
domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém? Agora você vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Tô feliz de vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Tô feliz de vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Pra sempre. Vamos declarar através dessa canção a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso nos céus, santo é teu nome. Deus, buscamos tua vontade seja feita na terra como
terra como no céu. Deixa o céu Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, eu vindo buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Nossos corações possam estar abertos para receber a palavra de Deus, amém? Essa noite. Amém, queridos. A graça e a paz. Pode tomar seu assento, vamos passar um momento de avisos. Sexta-feira nós temos oração. O Jerônimo e a Elaine para fazer o convite dos jovens, novamente. Graça e paz, irmãos. Deixamos aqui mais uma vez o convite para sábado agora, às 18 horas, a nossa reunião ali na casa da Elaine. Vamos assistir o filme, vamos comer, vamos ler uma palavra e também vamos bater bastante papo lá. Então eu deixo o convite aí
a galera toda, aqueles que quiserem participar conosco, está aberto. Toda a igreja, né? Talvez não caiba todo mundo, mas a comunhão ali é de Cristo. Nós estamos ali para falar a palavra do Senhor e, como sempre, né? Buscar a comunhão em Deus. Esse é o maior propósito de tudo isso daí. Então, deixo o convite a todos vocês, leve seus amigos, chama a galera toda aí para participar conosco. Amém? Amém, queridos. Também, né, eu estou aqui com um pacote de bala, um pirulito. Né, nossa irmã Flávia, líder do ministério, não está aqui, mas ela deixou um recado também para a igreja, que dia 31 nós vamos ter aí a live, né, das crianças, né, comemoração ao Dia das Crianças, né, sempre a gente deixa para o final do mês. E estamos pedindo doação, né, de balas, né, pirulito, paçoca, pipoca, saquinho pequeno, salgadinho, daqueles pequenininhos, para a gente montar um kit para as crianças da nossa igreja. Então, você que deseja ofertar, abençoar, né, a obra de Deus com balas, com doces, né, para as crianças alegrar, mas as crianças da nossa igreja, né, abençoar elas também. Você tem a oportunidade de trazer a sua oferta aqui para a igreja. Amém? Então, isso aviso para o dia 31, né, que vai ser o dia da live das crianças. E domingo agora, 18 horas, nosso culto de celebração ao Senhor. Amém? Queria convidar a nossa irmã Cleonice, ela vai trazer a palavra de hoje para nós. Amém, igreja? Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Cumprimento todos que estão assistindo, né? Porque hoje a gente prega para os da igreja e para os que estão assistindo a live. Porque a pandemia ainda está impedindo muita gente de vir à casa do Senhor. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, a partir do 1º. Diz assim a palavra do Senhor: José vendido por seus irmãos, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Até aí. Oremos ao Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu estou aqui, Pai, diante da Tua presença. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que a Tua palavra venha ser como semente que frutifica 100 por 1. Deus, que venha ser como espada aos nossos corações. Que possa, Senhor, abrir os nossos corações e entrar a Tua palavra e frutificar, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, germinar a Sua palavra. Deus, que os Teus filhos permita que o Senhor abra o coração deles. Deus, que eles permita que o Senhor esteja, Pai, no coração deles durante essa palavra. E que ela possa ficar, Senhor, no nosso coração. Deus, porque o Teu amor é infinito. O Teu amor é incondicional, Senhor, para nos alimentar com o alimento do Senhor, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar, ficar à vontade. Aqui nós vamos falar um pouquinho da história de José. José era um jovem,
Ele tinha só 17 anos. Mas ele era um filho amado de seu pai. Além de ser amado de seu pai, José era amado de Deus. Quem aqui sonha o sonho do coração de Deus? Porque sonhar o sonho do coração de Deus, todos querem. Será que estamos preparados para passar a trajetória, para chegar no final? Para chegar onde Deus quer nos colocar? José conseguiu. A história de José é uma das histórias que eu acho mais linda. Porque ele era uma criança, 17 anos é criança. Muitos dizem que na juventude de hoje, 17 anos já está mais que adulto, porque é avançada a tecnologia e os jovens têm acesso a coisas que naquela época não tinham. E José incomodava os irmãos dele. Porque ele era o filho que obedecia. Ele era o filho que levava notícias, era o filho que contava para o pai o que os irmãos estavam fazendo, que não era nada certo. Eles saíam de casa para ir em algum lugar, pastorear em um lugar, dali eles iam para outro. Eles quantas vezes saíram para ir ali pastorear, mas de lá eles iam para Dotã, em um outro lugar. E lá eles farreavam, bagunçavam, e José contava para o pai dele as coisas erradas que os irmãos estavam fazendo. Aqueles irmãos, quando vê José vindo, e novamente José vai contar para o pai. Mas isso incomodava. Mas o que mais incomodava aqueles irmãos, o que despertava a inveja, o que despertava a vontade de ser José naqueles irmãos, era o sonho de Deus. Era o sonho que José trazia no coração. Era o que Deus tinha projetado para José. Quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, você vai passar por vale, você vai passar por deserto, você vai passar por coisas difíceis. Porque Deus não vai deixar que você chegue aonde Ele quer que você chegue, sem ter nenhuma experiência. Se você não tiver experiência, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus tem para você. Quando Deus nos entrega algo na nossa mão, nós temos que estar preparados. E para estarmos preparados, temos que atravessar todo o caminho. Para ser advogado, você estuda, você tem que fazer faculdade, você tem todo um doutorado para você conseguir fazer. Para exercer bem a sua profissão. Com Deus não é diferente. José ali, os irmãos planejaram matar José. Mas Rubem interviu, não vamos matar. Como se isso fosse diferente de fazer a covardia que eles todos juntos fizeram. Jogaram José naquele poço, roubaram, tomaram posse do que não era deles, que era a capa de José, a túnica, né? Porque a túnica de José era especial. Porque quando alguém te dá algo, não é o valor financeiro que importa, é o sentimental. Foi o pai dele que fez cada pedacinho daquela túnica. E os irmãos acharam que aquilo era por demais o pai fazer algo para o filho. Fazer o quê? Vender José por mísero 20 moedas. Só isso valia José. E ele foi vendido como escravo. Ele foi colocado algemas como escravo, corrente nos pés, aquele negócio que eu nem sei como chama, que coloca no pescoço, e foi levado para o Egito. Por apenas 20 moedas. Era o que José valia para os irmãos dele. Se você analisar o contexto como se José fosse o coitadinho, era só isso que José valia. Só que José era vitorioso, ele não murmurou, ele não reclamou. E José doeu a traição? Doeu muito, ser vendido pelos irmãos, ser ali jogado naquele poço,
ser levado como escravo. Aí quando chega lá no Egito, ele é vendido novamente. Ele novamente é vendido para Potifar. E ele fica ali naquele lugar. Só que tudo que Deus projeta para a sua vida, aonde você chegar, se você for realmente com o intuito, servindo a Deus, você vai ser luz, você vai brilhar, você vai prosperar. Porque tudo que José tocava, multiplicava. Tudo que José fazia era com excelência. Por isso, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos fazer com excelência. O que José fazia na casa de Potifar era de uma excelência tão grande que Potifar não se preocupava com mais nada. Tudo José tomava conta. E José ali foi sendo curado por Deus. Foi sendo restaurado das dores, da traição, da saudade do pai. Mas já pensou você ser pai ou mãe e chegar alguém com uma roupa do seu filho e dizer simplesmente foi espedaçado? Você não ter direito do corpo do seu filho, você não ter direito de nada. Então Jacó, ali Israel, né, porque o Senhor deu a ele o nome de Israel. A dor que aquele homem sentiu. Ele chorou tanto que ele não quis ser consolado por ninguém. Ele não aceitou o consolo das esposas. Ele não aceitou o consolo dos filhos. Ele chorou por anos a fio. Todos os dias ele sentia saudade e pensava, sabe, eu acho que o que ele mais sentia era culpa. Porque ele mandou aquele filho ir até lá. Ele pediu para que ele, com 17 anos, que era um jovem sem nenhuma experiência, ia onde estavam os irmãos para ver o que os irmãos estavam aprontando. Além da dor, da traição dos filhos, ele ainda se sentia culpado. Porque eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu perdi o meu filho num acidente, eu me culpava. Porque ele estava dormindo. E eu chamei ele e falei, vai na casa do tio no aniversário. Porque a mãe não vai. A mãe saiu do hospital hoje. Então você vai para representar a mãe e fala que a mãe não vai, porque a mãe não está legal. Mas meu filho não voltou. De madrugada alguém bateu na minha porta para falar que meu filho tinha sofrido um acidente. E dali eu vivi um pesadelo durante anos. Porque meu filho voltou num caixão irreconhecível. Eu ainda tive o direito de fazer o enterro. Israel nem esteve. Então você calcula a dor, a saudade, a necessidade daquele pai, a culpa. E eu me sentia culpada. Então por isso eu falo que esse homem se sentia culpado. Porque eu pensava, eu questionava Deus, na época eu não era cristã. Eu falava, por que o Senhor fez isso? Eu falei para ele, eu podia ter deixado ele dormindo. Mas eu chamei ele às 5 da tarde para que ele fosse. Então eu achava que eu tinha mandado ele para a morte. Isso me revoltava. Isso doía mais do que o normal, porque além da dor você carrega a culpa. Mas ninguém é culpado do que Deus está projetando na sua vida. Mas até nós entender que a dor é um projeto de Deus, que é um trabalhar de Deus, que é um fazer dele, de nós seres humanos melhores, a cada dia sofremos bastante. E eu creio que esse homem, esse pai chorou muito e se sentiu culpado. Só que o filho dele estava cada dia melhor. Mas lá tinha que surgir alguém que tinha inveja novamente. Porque quem carrega o brilho de Papai do Céu, aonde você chega, vai ter sempre alguém olhando para você, querendo ser você,
querendo o seu lugar, querendo te destruir de alguma forma. Porque o inimigo, ele não para de tentar nos destruir. E ali a esposa de Potifar. José era bonito. Porque na palavra fala que José era bonito, formoso, um homem de porte. Aquela mulher se interessou por ele. E o que ele diria? Jamais fazer isso com meu Senhor, que confiou em mim, e além de pecar contra o meu Deus. Porque o pecado, antes de fazer, ele tem uma forma. Mas depois de feito, ele tem outra. Ele tem consequências, ele tem raiz de amargura, ele tem dor, ele tem remorso, ele tem lágrimas. E José não queria isso para ele. José era tão especial que tudo que ele fazia sempre se tornava melhor e maior do que o que se esperava. Mas ali José novamente foi condenado por algo que ele não fez, foi para a prisão. Ficou preso. Não devia nada. Mas escapou da morte. Porque Deus não tinha projeto na morte de José. Deus precisava que José passasse por todas as fases que o Senhor queria que ele passasse. O Senhor tinha um projeto maior, melhor, mais agradável para José. O Senhor queria que José provasse para os irmãos dele que o sonho dele era um sonho do coração de Deus. Que quando ele disse que todos se dobravam na frente dele, era um sonho que Deus havia colocado no coração dele. Ele não inventou. Então, se você tem um sonho, sonhe. Se esse sonho é do coração de Deus, continue sonhando. Não pare, não desista. Ore, consagre, não desista do seu sonho. Porque os nossos sonhos, não sonhamos eles à toa. Se você está em comunhão com Deus, o seu sonho é do coração de Deus. E ali preso, novamente José era excelente e foi colocado para tomar conta dos presos. Sempre aonde ele chegava, a mão de Deus estava com ele. José, em momento nenhum, ficou desamparado das mãos do Senhor. Na prisão, na casa de Potifar, dentro da cova, sendo escravo, José o tempo todo estava embaixo da potente mão de Deus. Creio que eu e você temos que estar embaixo da potente mão de Deus. O que nos leva para debaixo das mãos de Deus? A obediência, o temor ao Senhor. Isso nos leva para ficar embaixo das mãos do Senhor. Eu sempre digo que Deus, Ele escreve, e na escrita do Senhor tem vírgula, mas o ponto final é só o dia que chegarmos na glória. Vai ter luta, sim. Não pense que quando você tiver uma luta, o inimigo está me afrontando. Não, nem tudo o inimigo está te afrontando, não. Deus está te preparando para um projeto maior. E para te preparar, Ele precisa que você aprenda. Ele precisa que você tenha experiência com Ele. Porque aonde nós vamos buscar a Deus, aonde nós vamos ter mais de Deus, a não ser quando estamos em uma dificuldade. Buscamos a Deus no conforto, sim, mas na dor você busca mais. Na dor você clama mais. E sempre Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar. Não importa a dificuldade pela qual estamos atravessando. Não importa o problema pela qual nós estamos atravessando.
Eu nunca me esqueci que quando aconteceu toda essa tragédia, a irmã Elaine deve se lembrar bem, minha mãe, um dia chegou na minha casa às 5 horas da manhã, porque ela descia para ir ver como eu tinha amanhecido. E eu fiquei brava, eu estava brava com Deus. Ela olhou para mim e falou, já que você está falando assim de Deus, você tem que parar e ter temor de Deus. Virou as costas e foi embora. Eu não sei se ela se lembra dessa manhã. Ela me deu uma bronca, virou as costas e me largou sozinha. Porque ela tinha temor de Deus. Ela tinha Deus, ela estava nos caminhos, ela nunca tinha tirado os pés dela do caminho, ela nunca tirou. Eu não. Eu achava que Deus tinha que fazer as minhas vontades. Eu achava que a minha vontade estava acima da vontade de Deus. E que às vezes a gente resolvia por caminhos que não é do Senhor. E mesmo assim eu não fui para a casa do Senhor, não. Continuei teimosa. Virei católica de verdade, sabe? De santos e rosário. Não resolveu nada. Ficou pior. Até que eu vim para a casa do Senhor. Mas eu precisava aprender tudo isso. Porque para mim aprender a diferença do que serve e do que não serve. Porque senão nós não vamos saber a diferença. E aí quando eu estivesse na casa do Senhor, eu ia me confundir. Eu precisava passar por todos os processos antes. Mas minha mãe sofreu bastante, porque nem ela entendia o que estava acontecendo. Ela ali perdeu um neto e uma filha. Durante muitos anos, acho que uns 8 anos, eu fiquei perdida. Eu sei que os planos do Senhor dói. Dói muito. E não pensa que estando na presença do Senhor, sem sair, não vai doer, porque vai doer. Ele vai continuar trabalhando. Porque um dia nós temos que chegar num céu de glória. Nós temos que ir diante do tribunal de um juiz. E nós temos que estar prontos. Para chegar até lá, nós vamos passar por muitas e muitos aprendizados. Porque que José passou, dos 17 anos até os 30 anos, foi aprendizado. Porque ali, quando ele saiu daquela prisão, que ele interpretou o rei, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, que esqueceu ele lá na prisão. Ele interpretou o sonho e disse que morreria, e realmente morreu. Foi o que o rei fez. O copeiro, o rei estabeleceu para servi-lo novamente. Mas o copeiro esqueceu de José. Quando o rei teve o sonho da seca, que foi das 7 espigas de milho verde, das 7 vacas magras lá, né? Que essa história todos nós conhecemos. Quem lê a palavra do Senhor conhece. Quem não conhece, pega a Bíblia e começa a ler a história de Jacó, que vai entender. E ali naquele sonho, ele precisava que alguém interpretasse. Ninguém conseguiu. Aí o copeiro lembrou de José e falou para o rei: tem um rapaz que está preso. Ele interpretou meu sonho e foi certo. E o rei mandou buscar José, e José interpretou o sonho. José ali interpretou o sonho do rei, dizendo que aqueles seriam 7 anos de muita fartura, as vacas gordas, e 7, que eram as vacas magras, seria de muita pobreza e muita fome, por todo o Egito, e por todas as redondezas. Olha Deus começando a trabalhar na vida de José de uma forma espetacular. Porque até aqui, José passou por todas as fases e Deus aprovou ele. José não reclamou, José não pecou, José não caiu em pecado com a mulher de Potifar, porque ele poderia ter caído.
A vida estava ótima lá dentro da casa do homem. Fazia, tudo prosperava, tudo ia bem. No mundo de hoje em dia existe muita gente assim. Tudo vai bem aqui, tá bom, fica aqui mesmo. Não tem problema, é só um pecadinho. José não. José prezava o temor a Deus. Como vou fazer isso diante do meu Deus? Porque quando pecamos, Deus está junto. Deus está vendo, Ele é onisciente e onipresente. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E naquele dia que José conseguiu, que Deus deu a revelação do sonho de Faraó, Faraó mandou vestir roupas em José, mandou colocar a corrente de ouro em José, pegou o anel e assinou um edito dizendo que José seria menos que o rei. Tudo que José falasse, só se fosse algo muito necessário para que o rei interferisse. E que José fizesse todo o projeto de guardar mantimento. Porque naquela safra de 7 anos, que seria de muita fartura, José guardasse, José fizesse o projeto para que as pessoas tivessem o mantimento nos 7 anos de seca. Isso José já tinha 30 anos. Quando passou os 7 anos de fartura, José estava com 37 anos. Ele foi vendido com 17 anos. Deus já havia curado o coração de José. José se casou, teve 2 filhos. Mas não tinha notícia de seu pai. Nem tinha tido tempo de ir atrás. Afinal de contas, escravo não sai da onde está. José era escravo de Potifar. Ele não podia sair para ir procurar notícias do pai dele, nem dizer, olha, eu estou vivo. O pai dele continuava chorando e sentindo saudade, e José também, José tinha que continuar ali. Quando ele saiu da casa de Potifar, ele foi para a cadeia. Agora ele saiu da cadeia e está trabalhando muito. Ele não pode falhar. Ele tem que conseguir fazer tudo para que o rei veja que realmente quem colocou ele ali foi o Deus Todo-Poderoso. E ele conseguiu juntar tanto mantimento que já não tinha armazém mais para se colocar. E a fome começou. Ninguém tinha o que comer, tinha que vir aonde estava José. Está chegando a hora de Deus justificar José. Porque Deus nos justifica de uma forma que somos honrados e não precisamos vingar, porque vingança é uma coisa suja. Deus justifica. É diferente de vingança. Quando Jacó lhe disse, olha, vocês vão precisar ir até o Egito, que o mantimento acabou e precisamos nos alimentar. E ele ali deixou que os seus filhos fossem atrás, menos Benjamim. Benjamim não podia ir. Benjamim era o seu filho que tinha sobrado do coração. Era o filho da velhice, era o filho que ele amava também. Ele temeu deixar Benjamim ir e não voltar. José foi e não voltou. Mas ali, José não se disse para os irmãos que ele era José. Tinha se passado tanto tempo que os irmãos não conheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. Porque assim, quem nos fere, muitas vezes nem nos conhece quando nos vê. Principalmente quando a gente passa a servir o Senhor, né? A gente fica assim bem mais bonito, porque eu melhorei bastante, viu, gente? Melhorei bastante. Antes de servir o Senhor, a Elaine me conhecia. Magrela, bem, não era bonita. É sério, gente, a gente melhora muito servindo ao Senhor. E José ali estava tão bonito, tão garboso, né? Que os irmãos nem conheceu.
E ali começou a justiça de Deus. E ele prendeu os irmãos e falou assim: vai tantos, fica você, porque é para trazer o irmão mais novo. Ele queria ver Benjamim, para depois ele mandar buscar todos. Porque Deus é assim. Deus, quando for te justificar, Ele não vai matar quem te feriu, não. Ele vai estender a mão e vai dizer: vem cá, seja meu filho também. Ele vai estender amor à pessoa que te feriu. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que a palavra me ensina, Ele busca toda aquela família. Aqueles irmãos que jogou José no poço. Aqueles irmãos que feriram aquele cabrito para molhar a roupa de José de sangue, a túnica, e levar para o pai. Deus traz todos e estende amor a todos eles. E José cuida de todos. Esse é o papel do cristão. Às vezes nós olhamos para alguém que nos fere, aí nós falamos assim: mas eu não posso maltratar, porque eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal da terra. Aleluia, Jesus. É esse Deus que nós servimos. E José conseguiu, durante os 7 anos de seca, que não faltasse alimento para ninguém. Ele vendia os alimentos por uma quantia que todos podiam se alimentar. Fazia a divisão certa e ninguém pereceu de fome. Apesar de 7 anos de muita seca, de muita escassez, o plano do Senhor para a sua vida e para a minha vida não pode ser frustrado. Por isso, os planos que Deus tinha projetado para José, para ele ser governador, para ele ali ser erguido, ser colocado ali abaixo do rei, era José que resolvia tudo. O rei não se preocupava com nada, tudo era José. Quando Deus tem um plano para a nossa vida, ele não pode ser frustrado. Se o plano for do coração de Deus, ele tem que dar certo. Não importa o vale que você vai passar, ele vai dar certo. Eu hoje falo do amor de Deus. Mas naquele tempo eu não falava. E Deus ali estava trabalhando na minha vida, na minha família. Ele tirou a pessoa que todos da família tinham um amor incondicional. Todos. Deus recolheu para ele. Porque eu não ia para a igreja, mas o meu filho ia na igreja. Meu filho tinha se batizado na igreja. Então, por isso que eu falo, Deus tinha um projeto na minha vida. Ele descia, ia lá para aquela Ponte Arruda, naquela época, muito tempo atrás, numa igreja que tinha ali, que ia muitos jovens. E eu implicava, sabe? Eu não gostava da ideia dele ir, porque eu sempre arrumava um pretexto, uma desculpa, porque era de noite, porque era perigoso. Mas não é porque eu achava que ele tinha que ficar como eu estava, fora dos caminhos. Mas Deus tinha projeto de salvação na minha casa. E Deus fez com que o meu filho fosse na igreja, com que o meu filho fosse batizado. Depois simplesmente retirou. Então Deus é assim, quando Ele tem um plano para a nossa vida, vai doer? Vai. Mas se o plano é do coração dEle, tem que dar certo. Hoje eu posso sorrir, eu achava que nunca mais eu ia sorrir. Hoje eu sou feliz. Porque Deus mora no meu coração e o plano da minha vida, o projeto da minha vida, foi Deus quem traçou. Depois que eu passei a servir ao Senhor,
eu passei por várias provações. Várias. Vários momentos difíceis. Momentos, como se diz, de dores de parto. Mas sobrevivi. Não desisti. Dá vontade de desistir? Dá. Mas a gente lembra que é o Todo-Poderoso quem nos sustenta. Se o plano é dele, tem que dar certo. Retroceder só vai ficar pior do que está. Então é para frente. Não podemos olhar para trás. O alvo é Cristo. Se o alvo é Cristo, é marchar em direção à glória. Eu tenho uma filha que se chama Caroline. E quando eu estava assim, recém-convertida, acho que uns 2 anos, ela sofreu um acidente. Ela saiu dos caminhos do Senhor e ela teve um acidente. A minha irmã teve uma visão e não entendia que um cachorro pulava nas costas da minha filha. Eu chamei ela para ir na igreja. A gente estava com 9 dias de campanha, não lembro direito a programação, mas todos os dias tinha culto. E o pastor tinha aberto aquilo e a gente todos os dias tinha que estar lá porque eu fazia parte das irmãs. E era o penúltimo dia, no sábado. Falei para ela, liguei para ela, falei, vamos comigo na igreja hoje, vai ser tão bom. Ah, não vou para a formatura da minha cunhada. Ela foi. 5 horas da manhã, como não bastasse, de madrugada, foi para a casa da cunhada. Ficou ali, né? Acho que beberam umas bebidas. Saíram de lá para ir embora. E meu genro disse que ele viu um cachorro, mas ele não sabe onde estava esse cachorro, como foi, não sei se é porque tinha bebido. Ele bateu a moto. E nada. Sabe o que é esses palanquezinhos que tem na calçada? Eu não sei como ele bateu lá. O que ele foi fazer na calçada, também não sei, né? Tem que ter bebida uma pessoa dessa. E está sem dormir. E ela caiu. Ela caiu para trás. E o médico disse que a minha filha não ia mais andar. Ela tinha ficado tetraplégica. Quando eu cheguei no hospital. Isso foi umas 5 da manhã, era umas 8h30. Eu cheguei lá, eles já tinham feito ressonância, tudo, porque foi a hora que me avisaram. Ele falou assim, olha, ela não vai mais andar. Foi lá e falou para ela, né? Ela entrou num desespero, ela não mexia nem as mãos. Aí eu fui atrás do médico, falei, doutor, não tem como acalmar ela um pouco, ela tem que diminuir esse choro. Aí ele ficou bravo comigo, falou que eu estava levando a brincadeira, porque se ela tinha ouvido que ela não ia mais andar, como que eu queria que ela estivesse? Tinha que estar desesperada. Eu falei, não, mas ela vai andar, ela não vai ficar sem andar. E ele foi bem grosseiro comigo. E eu falei, doutor, eu creio em um Deus que ela não vai ficar em cima dessa cama. Deus vai colocar minha filha de pé novamente. E voltei para o quarto, e ele ficou lá resmungando, e eu voltei para onde ela já estava de sonda ali, sabe? Uma situação bem ruim mesmo. Ficamos no regional por 21 dias. Com 15 dias ela começou a movimentar as mãos, mas não tinha força nas mãos. A gente tinha que dar banho nela em bloco. Não sei se alguém sabe o que é bloco. É 3 pessoas, né, que ajudam, vira para um lado, vira para o outro. Por causa da coluna, e ela tinha fraturado o crânio. Nós ficamos ali 21 dias. Com 21 dias, eu ia descendo para ir no banco, para fazer um empréstimo, porque eu precisava fazer algumas outras coisas, e era fora da cidade. E eu não tinha condições. Aí eu liguei, estava conversando com uma missionária, ela que me ganhou para Jesus. E ela falou assim para mim, filha, eu estou indo, depois do almoço, orar por ela. E ela vai sarar. Eu falei, eu vou para casa descansar, mas o meu genro está lá com ela. Eu não estou aguentando, estou muito cansada, o sol está quente. Eu estava naquela época de a pé, eu estava descendo para ir no centro, né, do regional, é bem longe ali. Aí eu peguei e fui para casa.
E eu dei aquele cochilo, sabe? Assim, que você passa de cansaço, que eu já não aguentava mais. Aí, daí, quando foi umas 4 da tarde, a minha filha me ligou. Ela tinha levantado da cama. A irmã foi lá em torno de 1h da tarde. A minha filha disse que deu um sono nela, que ela não conseguia ficar acordada. E ela foi ungindo o corpo da minha filha. E foi orando. E saiu e foi embora. Minha filha disse que não viu ela ir embora. E a hora que ela acordou, para a glória de Deus, ela sentiu as pernas e conseguiu levantar depois de 21 dias, pela primeira vez. Quando foi no outro dia de manhã, o médico chegou e olhou para minha cara assim, sabe? Não estava satisfeito. Falou assim, se existe milagre, né? Aí, ela levantou. Sabe, ele não gostou, ele queria que tivesse sido a palavra dele. Mas é a palavra de Deus nas nossas vidas, é o projeto de Deus nas nossas vidas. É o sonho do Senhor. Isso me fez ter mais fé. Cada dia mais, porque eu não vou desistir de um Deus que eu vi fazer isso. Porque uma coisa é você ver contar, outra coisa é você ver acontecer com você, com a sua família. Tem uma diferença. Uma diferença muito grande. E eu não estou contando isso porque eu me sinto orgulhosa, ou melhor, não. É para que você entenda. Se o sonho de Deus, do coração do Senhor, para a sua vida ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Continua firme, como José. José começou lá com 17 anos. Depois dos 30 anos, ele começou a realizar o sonho. Com 37 anos, José foi realizar o grande sonho da vida dele. Todos tiveram que se curvar diante de José. E ali se cumpria o projeto de Deus na vida de José. Porque um pai que perdeu o filho, como ele perdeu Jacó, perdeu José. A alegria daquele pai ao saber que aquele filho tinha mandado buscar ele. Que o Deus que ele acreditava tinha mantido o filho dele vivo, que era mentira. Que ele tinha sido enganado, traído, mas ele foi capaz de perdoar. Ele não ficou com raiva, com ressentimento, porque os filhos haviam traído. A felicidade do milagre, a graça do projeto de Deus se cumprindo, tem que ser maior do que a sua mágoa, tem que ser maior do que o seu ressentimento. Para que o milagre aconteça na nossa vida. O amor de Deus tem que estar em nosso coração, maior do que qualquer outra dificuldade. Amém? Eu creio assim. Creio que José e Jacó acreditaram assim, porque José tinha perdoado tudo que tinha acontecido. Jacó ficou feliz, tão feliz com o amor de Deus, que esqueceu tudo que havia acontecido. Porque ali o amor de Deus imperou maior do que o amor do homem. E é com esse amor que eu e você vamos conseguir vencer e chegar um dia diante do tribunal de Cristo e saber que seremos julgados, mas seremos benditos de meu Pai, seremos chamados de bendito de meu Pai, porque só assim, deixando que esse amor de Deus seja maior em nosso coração, que nós vamos conseguir. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Vamos estar fazendo mais uma oração e eu vou passar para o pastor estar encerrando. Deus, o Senhor Deus, colocou no meu coração tudo o que eu tinha que falar para os teus filhos. O Senhor falou em sonhos, em projetos. Deus, aqui tem pessoas com sonhos e projetos que acreditam que estão frustrados. Tem pessoas que estão assistindo essa live, Senhor, que não sonha mais, que não acredita.
porque esqueceram que o amor do Senhor é maior que o universo. Esqueceram que o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto há. Senhor, que o teu amor possa alcançar esses corações endurecidos. Senhor, que o teu amor possa preencher esses corações a partir de hoje. Que essas pessoas venham crer que o Senhor é capaz de realizar sonho. Que o Senhor realiza os seus projetos, sim. Que devemos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que ouviu essa mensagem. Senhor, que esses sonhos que o Senhor tem para cada vida, decanta la managassube anévias. Venha, Senhor, restaurar o coração dessas pessoas. Senhor, que esse sonho, Deus, venha ser restaurado, venha ser refeito, Pai, com o teu amor. Porque o amor do Senhor é incondicional diante das nossas vidas. Deus, que todo mal venha cair por terra, Pai. Que toda a família da tua casa, Senhor, e os que nos assistem, aqueles que ainda não conhecem o teu amor, Pai, que venham conhecer, que venham experimentar desse amor maravilhoso que somente o Senhor tem para nos dar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Deus abençoa a vida da minha mãe, Senhor. Em especial eu te peço pela saúde dela, Pai, porque o Senhor sabe o quanto ela é importante como intercessora pela minha família. Deus, eu apresento cada mãe, cada pai, Senhor, desse ministério. Deus, que o Senhor começa a guardar, Senhor, cada família, a realizar os seus projetos, Pai. Que cada um, Senhor, que ainda tem um da família que não te aceitou, consiga ganhar, Senhor, para ti, estendendo o teu amor. Senhor, eu clamo pelo anjo dessa igreja, Pai. Que o Senhor venha de encontro, Pai, ao pastor Anderson. Deus, derrama sobre ele uma unção especial. Senhor, derrama sobre ele, Pai, cada vez mais, Senhor, autoridade, Senhor, humildade, que ele continue sendo esse homem, Pai, humilde e paciencioso que ele tem sido, para cuidar das tuas ovelhas. Sustenta ele, Senhor. Guarda, Senhor, a entrada e a saída do teu servo. Senhor, é no nome de Jesus que eu clamo, crendo eu agradeço. Amém. E a igreja diz amém. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Amém, glória a Deus, né? Que palavra forte, né, irmãos? Amém, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Senhor, o Senhor leve teus filhos em paz. Que a bênção que enriquece, não acrescenta dor, esteja com teus filhos e acompanhe eles de volta para casa. Louvamos a Deus pela vida da irmã Cleonice. Que o Senhor guarde, Senhor, a vida dela. Nenhuma retaliação, nada venha contra ela e contra ninguém da sua casa. Mas, Senhor, que o Senhor continue usando e abençoando a vida dela também. Assim como nós também, Senhor. Eu louvo a Deus pela essa igreja, pelas pessoas que o Senhor está levantando, para nós fazermos a tua obra nesse bairro, nessa cidade de Rondonópolis. No nome de Jesus. Amém. Amém, querida, graça e a paz.